No vídeo de hoje eu vou produzir e testar alguns acabamentos para madeira usando como base para as receitas a resina natural de pinheiro, resina de pinos, além de outros ingredientes, é claro, óleo mineral e uma variação com cera de abelha também. Eu já fiz um vídeo anteriormente aqui no canal, se você não assistiu, eu recomendo que você assista, onde eu ensinei o passo a passo da confecção de 3 receitas à base de cera de abelha para aplicar nas suas peças de madeira. Quando eu fiz aquele vídeo, o objetivo era ensinar a receita, mostrar aquilo que deu certo e não deu certo, porque tudo que eu mostrei naquele vídeo eu já havia testado de forma exaustiva, durante anos inclusive. Hoje isso não vai acontecer. O objetivo desse vídeo não é ser uma aula, não é ser um tutorial, não é ensinar nada para ninguém. O objetivo aqui é compartilhar uma experiência que vai acontecer a partir de agora. Porque eu ainda não preparei as receitas, eu não apliquei na madeira, eu não sei absolutamente nada do que vai acontecer daqui para frente. Então por isso não é uma aula e sim um compartilhamento de experiência. Antes de começar, eu sei que você não gosta de falação e eu já falei bastante, mas eu preciso dar um contexto de como eu cheguei nesse material aqui, nessa matéria-prima. Assistindo alguns vídeos de marcenaria gringos, eu me deparei com receitas feitas com resina de pinos, mas a maioria com alcatrão de pinos. O alcatrão é obtido por um processo diferente de extração, vamos chamar assim. Então eu tentei adaptar a receita para aquilo que está disponível aqui. Mais fácil de encontrar aqui no Brasil é a resina natural do pinheiro. E pelo que eu vi lá, as características acabam se assemelhando no final das contas. Mas segundo as fontes onde eu fiz as minhas pesquisas, essa resina ou alcatrão de pinos era usado inclusive para fazer vedação de embarcações, muito antigamente, quando não se tinha materiais químicos adequados para isso. Por conta disso, a minha expectativa é positiva em relação aos materiais que eu vou utilizar aqui. Alguns eu já conheço, óleo mineral, cera de abelha, mas a resina é totalmente novo, então eu não sei o que vem pela frente. Então agora eu vou fazer algumas variações das receitas aqui para testar. Eu vou usar como base aquilo que eu já tenho noção de proporções de outras receitas que eu fiz, à base de cera de abelha e óleo mineral, principalmente. E vamos tentar ver se sai alguma coisa de útil e de interessante. Eu vou preparar as receitas, vou testar tudo e depois no final eu vou conversar com você para passar as minhas primeiras percepções e opiniões sobre tudo que for criado a partir de agora. Eu comprei 1 kg dessa resina de pinheiro no Mercado Livre, vou deixar o link aí na descrição para quem tiver interesse ou curiosidade. Ela veio assim em alguns pedaços grandes, como esse daqui, por exemplo, alguns pedaços médios, e tem uma parte aqui que está bem moída, bem ralinha. Eu vou usar essa parte moída primeiro porque a tendência é que eu consiga homogeneizar a mistura mais rapidamente. Eu vou trabalhar em proporções aqui de peso, eu vou mostrar a criação de uma das receitas e a outra eu vou só explicar como ela foi feita, as proporções que eu usei, porque eu não vou mostrar as duas sendo derretidas em banho-maria posteriormente. Vamos lá, recipiente de vidro aqui, zerada a balança, eu vou colocar aqui o pozinho mais fino, mais ralo, e eu vou usar proporção de meio a meio, metade da resina de pinos e metade de óleo mineral. 20 gramas aproximadamente, eu vou fazer uma receita bem pequena, como o objetivo aqui é só testar, 21 gramas. Agora eu vou zerar e vou colocar 20 gramas de óleo mineral aqui no recipiente. Aí, passou um pouquinho do óleo, mas não tem problema não. As duas receitas que eu vou testar vai ser essa daqui, meio a meio, metade resina e metade óleo mineral, e a outra vai ter então uma parte de cera de abelha, então eu vou dividir em 3 partes iguais. Nesse caso, se fosse para fazer nesse recipiente, eu colocaria aqui 20 gramas de cera de abelha para derreter junto com os outros 2 ingredientes. Agora para derreter aqui o que é sólido, nesse caso aqui a resina e na outra receita a cera de abelha também, eu vou precisar colocar esse recipiente aqui em banho-maria. Isso significa que eu tenho que pegar uma panela com água, pode ver que tem água aqui, aquecer essa água e esse recipiente de vidro vai aqui dentro na água quente, não direto em contato com o fogo porque ele pode queimar. Por falar em queimar, todos os ingredientes aqui são inflamáveis. Óleos e resinas em alta temperatura são inflamáveis, então muito cuidado aqui na hora de fazer essa receita. E o fogo tem que ser bem baixinho, tá? Não um fogo alto, tem que ser fogo baixo para você ir aquecendo gradativamente essa mistura aqui. Sobre a questão do fogo baixo, eu já vou dar uma dica para você. Ó. Muitas vezes o fogo baixo da boca do fogão ainda é muito alto, ainda é muito calor para esse tipo de receita. Então o que você faz? Ao invés de deixar aqui a regulagem no fogo baixo, você vai voltando aqui a regulagem para o fogo alto e daí você vai se encaminhando para o fechamento, para o desligamento da boca. Quando você vai fazendo isso, você vai reduzir mais a vazão de gás e você consegue deixar o fogo mais baixo que o fogo baixo do fogão.
Então vai ser isso aqui que eu vou usar, um fogo bem baixinho, bem calmo para ir aquecendo essa mistura devagarinho. No começo você pode até deixar o fogo um pouco mais alto até aquecer a água, mas quando você vê que começa a levantar borbulhas na água, você baixa o máximo possível só para manter a temperatura da água. Agora é só deixar aquecer, eu vou usar aqui um palitinho de madeira, de bambu, para ir mexendo aqui essa mistura de tempos em tempos até ela se integrar completamente, ou seja, derreter toda essa resina aqui e a cera de abelha também, no caso da outra receita, e ficar tudo homogeneizado. Quando você perceber que a resina desgrudou do fundo do recipiente aqui, você já não precisa mais manter o fogo ligado. Você pode desligar o fogo, que só o calor da água aqui vai ser o suficiente para terminar de derreter o finalzinho aqui da parte da resina. É só continuar mexendo aqui até homogeneizar tudo e depois, com muito cuidado, tirar esse recipiente daqui para deixar esfriar ao natural. Aqui já derreteu por completo, agora eu vou tirar esse vidro daqui e deixar ele esfriar naturalmente. Aqui estão as duas receitas preparadas. Essa aqui é com uma parte de resina e uma parte de óleo mineral. Pode ver que não houve decantação. Eu deixei de um dia para o outro essa receita aqui, então está completamente estabilizada, digamos assim. Tem uns pequenos farelinhos ali no fundo, eu creio que deva ser alguma impureza da própria resina. Talvez, se deixar muito tempo, pode haver alguma decantação, mas a princípio não mostrou nenhum sinal, nenhum indício de que isso vai acontecer. E a mistura ficou completamente líquida, basicamente um óleo, só que bem mais amarelado. Então isso já é um indício de que vai alterar a tonalidade de cor das madeiras. E essa aqui então é a receita com uma parte de cera, uma parte de resina e uma parte de óleo mineral. Ela solidificou alguns minutos após tirar ela do calor. Em questão de 10 minutos já estava completamente solidificada, ficou bastante dura, bastante rígida. A marca aqui você percebe que é uma pasta, mas ficou bastante dura. Eu acho que essa receita aqui já dá para mudar a proporção. Dá para colocar 2 partes de óleo mineral para uma parte de resina e uma parte de cera. Então eu acho que é uma proporção mais adequada para essa receita aqui. Aqui eu já separei algumas peças de madeira para fazer os testes, tenho ali alguns tecidos que eu vou usar, um para cada uma das receitas. Eu vou fazer a aplicação então em pinos, eu tenho um pedacinho de embuia, aqui é eucalipto, mais vermelho um pouquinho, e eu tenho essa colagem aqui que eu quero aplicar para ver como vai ressaltar a tonalidade de cada uma das peças de madeira. Vou começar aplicando nessa peça de pinos aqui, primeiro a mistura só com óleo e resina. Vou aplicar com um pedaço de tecido, até que está alterando menos do que eu achei que ia alterar a cor da madeira. Ficou bastante neutra até a aplicação. Uma coisa que eu percebi já de saída é que, ao contrário de um óleo puro, que normalmente você aplica e o paninho que você está usando aqui, o tecido que você está usando, ele desliza com facilidade, aqui dá para ver que segura um pouco na peça de madeira, possivelmente por conta das resinas que vão promover esse efeito de adesivo, digamos assim. A característica da resina é ser grudenta, é ser pegajosa. Então eu creio que talvez promova isso com mais intensidade. Mas alterou pouquíssimo a cor da madeira. Ainda não absorveu aqui, tem bastante brilho. Você pode ver que quase não alterou a cor no pinus. Agora eu vou aplicar nesse caibro de eucalipto. Se sente bastante que agarra o paninho quando você está aplicando. Uma mistura bem mais pegajosa. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar depois de seco. Mas é relativamente fácil a aplicação. Não é tão difícil não. Ó, fica brilhosa agora por conta de ainda estar úmido, não ter penetrado esse óleo. Mas pode ver que há pouca alteração. Tirando o brilho, há pouca alteração no tom de cor da madeira. E agora, por último, esse pedacinho de embuia. Aqui o próprio brilho do óleo já dá uma alteração significativa na aparência da madeira. Um pouco por conta da tonalidade de cor também. Mas apesar de ficar um pouco pegajosa a mistura, é bem fácil de aplicar. Quase tanto quanto um óleo convencional. Aqui alterou bastante por conta da tonalidade de cor e, claro, por conta de ainda não estar absorvida a mistura pela madeira. Não ter sido absorvida, na verdade. Vou aplicar uma tira aqui nesse painel colado também, para a gente ver
a diferença de tonalidade nas madeiras aqui que foram usadas nesse painel. A maior parte aqui é embuia, na verdade todas são embuia, só que tem duas peças um pouco mais claras. Passados uns 5 minutos aqui da aplicação do óleo, na madeira de pinos ele absorveu completamente, já não tem mais as marcas por cima. Os acabamentos a óleo, normalmente você passa um pano para remover o excesso, nesse caso aqui não houve excesso nenhum. E não ficou grudenta a superfície, ficou exatamente como a aplicação de um óleo convencional. Só que se percebe que a absorção é um pouquinho mais lenta e possivelmente aquela resina vai ficar mais na superfície enquanto o óleo vai penetrar. Vai ser meio que um acabamento 2 em 1 pelo que eu percebi aqui. Então ele vai criar uma leve película na superfície da madeira, enquanto o óleo vai seguir penetrando nos veios, nas fibras da madeira. Mas a madeira de pinos aqui, após uns 5 minutos, já está completamente seca. A madeira de eucalipto ainda se percebe algumas marcas aqui na superfície. Eu vou passar um pano para remover o excesso. Já está bem mais liso agora, não é que nem na aplicação que agarrava o pano. Eu removi aqui, você percebe que ainda está úmido o acabamento, ainda não secou. Agora, removendo o excesso, possivelmente ele vai promover a secagem desse acabamento aqui. Mas pode ver que não tem muita alteração de cor, ó. Você percebe ali onde foi aplicado, tem a transição, mas é conforme o jogo da luz também. Você pode ver que até aqui assim, mais ou menos, tem a aplicação e aqui é a madeira ainda crua. Mas a secagem foi relativamente rápida e não ficou tanto resíduo e não ficou grudenta também. Tá bem lisinho o toque da madeira, você sente a textura da madeira, exatamente como num acabamento a óleo. Já a peça de embuia se percebe bem mais resíduo aqui na superfície, eu vou remover também com um pano seco. 2 passadas aqui. Lembrando que isso aqui é comum em acabamentos a óleo, você tem que aplicar e depois de um tempo remover o excesso. Aqui a superfície ficou bem mais brilhosa, você percebe a diferença, um pouco por conta do tom da madeira também, mas você percebe claramente onde foi aplicado o acabamento e onde não foi. Ainda se percebe um pouco da umidade, agora é esperar secar para ver como vai ficar depois de completamente seco. E aqui ainda tem bastante resíduo, porque eu apliquei uma segunda demão aqui para ver como ficaria, se ia saturar um pouquinho mais essa madeira. Então eu vou passar o pano aqui para remover o excesso. E temos aí o resultado aqui nesse painel, nessa colagem aqui. Agora eu vou testar a segunda receita com uma parte de cera de abelha, uma parte de resina e uma parte do óleo mineral. Vou aplicar com um paninho que eu peguei limpo agora. Ela é mais difícil de pegar, ela ficou bastante pastosa. É mais difícil de você tirar, de você impregnar o pano para conseguir fazer a aplicação. Então aqui nós temos uma mistura que ficou muito pastosa para ser usada como primeiro acabamento. Ela nem serve para ser usada como primeiro acabamento. Você só consegue lustrar levemente aqui a superfície com a cera, mas você praticamente não percebe que está aplicando, porque ela ficou muito dura, muito difícil de tirar. Você tem que fazer bastante força para conseguir remover um pouco do material ali do recipiente plástico. Agora acabou de soltar uma sujeira aqui do paninho que eu estou usando. Mas mesmo assim eu consegui retirar e fazer a aplicação. Praticamente sem alteração na tonalidade da cor da madeira. Ficou basicamente homogênea com o restante. Ó, daqui para cá é só o óleo e aqui é a parte com cera. Você percebe que o brilho é um pouquinho menor e não fica aquela umidade sobre a superfície. Vou deixar uns minutos aqui secando. Deixa eu aplicar aqui também nessa peça de eucalipto. Ó, pode ver que eu consegui tirar um pouco ali, mas tem que afundar o dedo para conseguir tirar um pouco da cera aqui de dentro. Ó, também pouquíssima alteração, nesse caso muito menos brilho com a cera, que é uma característica também dos acabamentos de cera, ficar um pouco mais opaco no começo. Depois, quando você lustra, daí ela começa a puxar um pouquinho de brilho. Agora na embuia, a tendência é a gente perceber um pouco mais essa alteração, mas ainda é bastante sutil, não é nada comparado com o óleo. Ela fica muito menos brilhosa, fica mais clara um pouquinho a madeira aplicando só essa cera aqui. Possivelmente essa mistura com a cera, ela vai servir como um complemento pós acabamento com óleo. Ó, você pode perceber a transição aqui onde tinha óleo e aqui é só cera, olha, não escurece tanto a madeira
como foi o caso do óleo. Ó, você percebe claramente a transição aqui onde tinha só o óleo, daqui para cá, e a ponta aqui onde tem só a cera. Ó, aqui deu bastante brilho, você consegue perceber bastante brilho, mesmo nessa aplicação inicial. Ficou uma aparência muito boa. Agora deixar secar para fazer o lustre da superfície. E agora, aqui no painel, vou aplicar aqui do ladinho. Então a parte da cera aqui é muito mais sutil comparada com o óleo. Ó, você percebe que não há tanta transição aqui da parte que não tem acabamento, da parte da cera, mas aqui a parte do óleo é bem mais escura. Ó, você percebe claramente a linha de divisão ali entre as aplicações. Então é muito mais sutil esse acabamento com a cera. Agora deixar secar para ver o resultado pós lustrar a superfície, para ver como que vai ficar. Já nessas duas peças aqui eu vou fazer a aplicação como eu costumo aplicar nos projetos que eu faço de madeira. Essa aqui é uma peça de embuia, aqui é uma de pinos, reutilizada, inclusive tem um furo aí no meio. Mas o que eu quero aqui é mostrar a aplicação de ambos os acabamentos. Aqui foi aplicado só o acabamento a óleo, pode ver que ainda tem resíduo aqui. Agora eu vou remover esse excesso do resíduo das duas peças aqui, se bem que a de pinos não tem praticamente excesso aqui, ele absorveu por completo. Então aqui eu tenho a aplicação daquela primeira receita, só óleo e resina. E o excesso removido com um pano seco. Agora eu vou aplicar a mistura com cera aqui, que é o que normalmente eu costumo fazer. Aplicação de óleo para o óleo penetrar e começar a proteger a madeira lá de dentro para fora. E uma película de cera para proteger a superfície da madeira. Então vou fazer isso com as duas peças agora, aplicando uma cera, deixando secar para depois lustrar a peça e ver como que fica o resultado final. Agora eu vou esperar uma meia hora pelo menos aí para lustrar essas peças e ver como vai ficar o resultado depois. Eu deixei essas peças aqui por umas 2 horas aproximadamente, secando a aplicação da cera. Agora eu vou fazer um lustramento, um polimento rápido aqui com um pano seco. Peguei um lado que não tinha nada aqui de produto ainda. O toque antes mesmo do polimento ele já é mais enxuto do que outras ceras que eu testei. Ele é um toque um pouco mais suave, um pouco mais seco, digamos assim, comparado com as misturas só de óleo e cera que eu havia feito anteriormente. Então parece que há uma cura melhor, digamos assim, dessa mistura aqui em comparação com outras receitas aí que eu testei antes, todas à base de óleo e cera de abelha. O polimento faz ele puxar um pouco de brilho na superfície. Resultado bem interessante, eu diria bem promissor até para um teste preliminar. Agora nessa peça de embuia você pode ver que está puxando um pouquinho de brilho já sem lustrar. E agora com o lustramento aqui, ele tende a remover possíveis excessos, então deixar uma uniformidade na superfície e puxar um pouco de brilho também. O toque na madeira fica muito bom, você sente a textura da madeira, ao mesmo tempo que você percebe que tem um acabamento por cima, você percebe um pouco de brilho, uma micro película, digamos assim, nas superfícies aqui. Lembrando que nessas duas peças aqui, eu apliquei primeiro o óleo e depois a cera, e agora então eu fiz o lustramento da superfície aqui para finalizar, para dar o acabamento, que seria o processo completo de acabamentos à base de óleo e de cera. Mas eu gostei do resultado, confesso que preliminarmente aqui eu gostei do resultado, me pareceu bastante promissor, um acabamento com esses ingredientes e nas proporções que eu fiz até agora. Eu vou fazer um teste largando um pouquinho de água na superfície aqui para ver o quanto de impermeabilização essa única aplicação de óleo e depois de cera promove nessas peças de madeira aqui. Vou deixar aqui a água um pouquinho, você pode ver que ela se acumulou sobre a superfície, não está penetrando, está escorrendo por cima da peça. Vou deixar um pouquinho aqui, vou colocar um pouco nessa outra peça também. Vou deixar um pouco parado aqui para ver se vai manchar a madeira com a água ou não. Não, pode ver que não penetrou água na madeira. É claro que aqui está recém aplicado ainda. Nós vamos passando o pano aqui, tirando. Agora eu espalhei um pouco da água por conta do pano aqui
já ter resíduo de cera, mas não ficou manchado, ó. Não ficou marca na superfície. E repeliu por completo. Deixa eu ver aqui no Pinus, que é uma madeira que penetra mais a água, com mais facilidade, né? Deixa eu passar o pano aqui para remover esse excesso, que a gente já percebe que manchou a peça, ó. Aqui no Pinus, dá para ver que manchou aqui, onde a água ficou em contato, ó. Pode ser que por conta de ter sido só uma aplicação, mas já se percebe que manchou aqui a peça, que manchou a madeira, e que de certa forma removeu um pouco do acabamento. Eu vou deixar um pouco essa peça de lado aqui para secar, para ver se essa mancha é temporária por conta da umidade, ou se ela ficou permanente aqui, ó. Mas dá para ver a mancha onde ficou a água. Já aqui, nessa peça de embuia, não se percebe as manchas de onde a água ficou. Eu vou deixar um pouquinho mais aqui. Deixa eu secar isso aqui primeiro. Vou deixar um pouco de água aqui sobre a superfície, parado um pouco, para ver se ele vai esbranquiçar, se ele vai manchar, assim como aconteceu na madeira de Pinus aqui. Vou colocar essa peça aqui de lado. E agora lustrar aqui essa peça de eucalipto. Aqui dá para perceber a diferença. A parte onde recebeu a cera aqui, ela tem uma coloração um pouco diferente, você sente o toque diferente na peça também. E aqui onde recebeu só óleo, já dá para ver que houve uma penetração maior do óleo, não tem tanto material na superfície aqui do acabamento. Tá? Antes estava mais escuro aqui onde tem o óleo, agora uniformizou mais a peça. E o acabamento onde tem a cera aqui ficou melhor. E dá para ver que ele cria uma película um pouco maior do que outros acabamentos de óleo e cera que eu já testei. Possivelmente essa micropelícula aqui seja por conta da resina. Creio eu que deva ser pelo menos por conta das características do material. Agora essa tabuinha de Pinus aqui. Realmente onde foi aplicada a cera você percebe uma diferença no acabamento da superfície. Ela fica com um pouco mais de brilho, um pouco mais lisa. Aqui onde foi só óleo você sente um pouco mais a textura da madeira e você percebe que já penetrou mais o óleo, que já sumiu um pouco da superfície. Apesar de você perceber uma película muito fina aqui, mas ela é menos brilhante do que a parte onde recebeu cera e foi lustrada. Por questões óbvias, é claro. Mas o acabamento de ambas as pontas aqui está bem satisfatório. Aqui, por ter sido aplicado só óleo, você percebe uma diferença gritante em relação a um óleo mineral, por exemplo, que nesse momento aqui, 2 horas depois, já não teria mais resquícios praticamente na superfície da aplicação somente de óleo mineral. Nesse caso, com a resina junto, ele mantém uma pequena película na superfície, muito parecido com a cera, mas depois de um tempo você percebe que onde foi aplicada a cera, ela fica com a película mais espessa um pouquinho. Aqui a peça de embuia que eu fiz a aplicação, o óleo veio até aqui, um pouco mais escuro também, aqui onde foi só cera, um pouquinho mais claro. Então, de fato, o óleo penetra na madeira mais profundamente e escurece um pouco mais, enquanto a cera trabalha mais na superfície. Agora esse painel aqui, na ponta é só óleo, aqui tem a parte da cera também, vou lustrar rapidamente aqui. E temos aí a aplicação só do óleo, você percebe mais escuro, porque saturou a madeira, o óleo penetrou mais, aqui só a cera, fica mais superficial. Então é aquilo que eu comentei, vai acabar que os dois acabamentos aqui vão se complementar. Um óleo para penetrar e proteger uma camada um pouco maior da madeira, não só a superfície, e a cera para dar o acabamento. Agora vamos ver essa peça que está com a água depositada aqui em cima. Durante todo o tempo em que eu fiquei mostrando as outras madeiras, essa peça ficou com a água. Deixa eu virar aqui. Ó, pode ver que não penetrou a água na madeira. Manchou sim um pouco, então penetrou um pouquinho sim. Transpassou o acabamento, ó, ficou manchado. Sente aqui a temperatura diferente por conta da água. Eu vou deixar essa peça aqui junto com aquela de Pinus na frente do ventilador para acelerar um pouco a secagem e ver se essa mancha ela é temporária ou se o acabamento vai ficar manchado quando algum líquido ficar sobre a superfície. Eu deixei essas duas peças aqui por uns minutos na frente do ventilador, já diminuiu um pouco, mas ainda aparece, principalmente assim de perto e com luz fazendo reflexo aparece, mas de acordo com a posição da peça você não vê a mancha de onde tinha a água. Agora eu quero ver se aplicando um pouquinho mais de cera aqui, essa mancha vai sair ou vai se manter.
Eu vou aplicar aqui uma cerinha em toda a superfície. Vou lustrar agora, nem vou esperar secar, vou lustrar imediatamente após a aplicação. Ainda dá para ver um pouquinho, dependendo de como a luz bate, dá para ver um pouquinho da mancha, mas eu creio que isso vai desaparecer por completo. Ó, já não aparece tanto mesmo com a luz, assim nessa posição dá para ver a parte aqui onde é que estava úmido, ó, mas já aparece bem menos do que antes. Um pouco por conta do reflexo da luz que eu uso para gravar aqui, você consegue ver mais também, com mais detalhes, mas já sumiu bastante, a olho nu aqui quase não aparece. Vamos ver no Pinus aqui, esse já não está quase aparecendo, já é mais sutil um pouco a mancha. Dá para ver um pouquinho aqui ainda, mas eu creio que aplicando um pouco de cera, essa mancha tende a desaparecer. E é preciso levar em consideração também que essas peças receberam uma demão de cada acabamento. Em um projeto real, digamos assim, eu aplicaria pelo menos 2 ou 3 demãos de óleo e mais a cera para finalização da superfície. Uma aplicação de cera, aqui eu consigo ver ainda um pouquinho da mancha, mas já desapareceu bastante. Eu creio que isso seja a umidade. É mais difícil da umidade ser eliminada por conta de ter essa película externa na madeira, então é possível que demore mais tempo para secar essa parte aqui onde eu derramei água nas peças. Mas até que foi bem satisfatória após a reaplicação. Nesse caso aqui, então, tinha manchas na superfície e com a reaplicação as manchas já diminuíram e quase que desapareceram. Então aqui eu dei uma lustrada a mais e agora tem uma posição assim que se enxerga um pouco. Senão já praticamente sumiu a mancha ali da umidade. Então eu creio que seja só questão de resquícios de umidade, já que eu não deixei tanto tempo assim para secar. Testes preliminares concluídos e, sinceramente, eu gostei do que eu vi até agora. É claro que aqui foram apenas 2 dias preparando as amostras e fazendo os testes que você acabou de acompanhar, então é bastante precoce falar, mas comparado com as receitas de cera que eu já vinha usando há vários anos, eu achei o resultado preliminar um pouco superior. A minha ideia com a resina do pinheiro aqui foi adicionar alguma coisa mais sólida, digamos assim, a essas misturas que eu já vinha utilizando. A ideia da resina com o óleo é que haja a penetração do óleo na madeira, a impregnação do óleo, para criar aquela camada de proteção, digamos assim, mas com a resina adicionar também uma camada que não vai penetrar tão profundamente, que vai criar uma micropelícula de proteção mais externa. Então a ideia é que haja a penetração do óleo, mas não tão profundamente, e que essa penetração seja limitada por uma camada de sólido, que é a resina, que tende a se solidificar ao ser aplicada em pequenas camadas, em pequenas películas. Então essa que foi a ideia inicial. Já no caso da cera, promover uma película um pouco mais brilhosa por conta da característica do material da resina. Então, eu vou mostrar aqui no detalhe para você. Você pode ver que a resina ela fica bastante brilhante pós solidificação. Então a ideia foi adicionar essa camada extra para dar mais brilho e, claro, mais proteção nas peças. É claro que tudo que você acabou de ver aqui ainda é bastante precoce, bastante preliminar. Como eu disse lá no início, o objetivo aqui não é ser uma aula, um tutorial, e sim um compartilhamento de experiência. Falando nisso, se você quiser testar algo parecido, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link de onde eu comprei a resina do pinheiro, o óleo mineral e a cera de abelha também, caso você queira fazer testes por conta própria, então você pode adquirir os mesmos ingredientes. E claro, se você for fazer testes parecidos, por favor, vem aqui nos comentários contar como foi a sua experiência, o que você descobriu, o que você gostou, o que você não gostou. E se você tiver alguma outra opinião, crítica ou sugestão para fazer, por favor, sinta-se convidado também a deixar um comentário. Como dito, preliminarmente eu gostei dos resultados, vou continuar testando agora em campo, digamos assim, em projetos de marcenaria e diferentes tipos de projetos também. Então aquele móvel mais normal, digamos assim, uma bandeja de servir, uma peça de artesanato. Então testar em diferentes tipos de situação também para ver no médio e no longo prazo como esse acabamento vai se comportar. Questão de durabilidade dele, se ele vai manter a aparência da madeira com o passar dos dias, das semanas e dos meses, se ele vai, de fato, fazer a proteção que deve fazer na peça de madeira, enfim. Tem um longo caminho ainda até chegar num vídeo parecido com aquele das receitas de cera que eu já mostrei aqui no canal. Mas, inicialmente, eu acho que temos um bom ponto de partida.
A resina de pinheiro, só complementando, é um produto 100% natural. É resina extraída do pinheiro, tá? Então é um produto 100% natural. Ela tem um pouco de cheiro, tá? Um cheiro característico da própria resina. Na mistura com cera de abelha, esse cheiro se mistura ao cheiro da cera de abelha, tá? Fica até bem agradável, um pouco forte, um pouco mais forte do que o cheiro só da cera, mas fica bem agradável. E nas peças de madeira, esse cheiro não fica. Você aplica e ele logo evapora. Já o óleo com a resina, ele tem um cheiro mais forte da resina, tá? Um cheiro bastante forte, mas também não fica na peça de madeira. Então, apesar de ser um produto 100% natural, tem um cheiro um pouquinho mais forte e eu, pelo menos inicialmente, não usaria nada com resina de pinheiro em uma tábua de corte, por exemplo. Eu acho que é muito precoce falar alguma coisa sobre isso. Então eu vou usar aqui principalmente em projetos de móveis, de peças pequenas, de artesanato também, para poder ir fazendo as validações daqui para frente. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha sido útil para você, lembrando que o campo de comentários aqui está disponível para você compartilhar suas experiências, opiniões, sugestões, e para acompanhar o desenrolar dessa situação, você pode se inscrever aqui no canal. Quando eu tiver novidades suficientes para justificar um novo vídeo sobre o tema, eu gravo novamente aqui para o canal, mostrando para vocês então os resultados pós-uso, pós-validação dessas receitas, isso dando certo ou não. Futuramente vai ter mais vídeos sobre esse tema aqui no canal. Obrigado por ter assistido até aqui e até uma próxima oportunidade.